Eu procuro me ater ao islamismo como a ideologia política poderosa que é. Contudo, o islamismo se utiliza de uma pregação muito forte com o intuito de arregimentar mais adeptos para se tornarem propagadores da ideologia. Eles tentam converter todo mundo, notadamente os cristãos brasileiros, e para isso usam de qualquer argumento dentro de uma lógica tortuosa e falaciosa. Acredite, eles são treinados para isso nas mesquitas e madraças. Este vídeo apresenta mais um exemplo de que vale tudo, até mentir, quando o objetivo é propagar o islamismo. Este conceito teológico islâmico chama-se de taqiyya e já foi discutido em artigos anteriores. Um dos argumentos que muçulmanos são treinados para usar contra cristãos é de os acusar de serem pagãos, politeístas ou idólatras, por adorarem 3 deuses ao invés de apenas um, criando uma confusão proposital no conceito da Trindade. Mas na tentativa de criar confusão, eles acabam atirando no seu próprio pé. Em uma discussão, uma live apresentada no YouTube, um pregador islâmico conhecido pelo codinome Sheikh the Muslim Metaphysician disse que um acadêmico judeu, o professor Benjamin Sommer, havia afirmado que o conceito da Trindade é oriundo do paganismo da antiguidade. Só que o professor Sommer não diz nada disso. Pelo contrário, o professor Sommer diz que o modelo da Trindade é uma ideia antiga no Oriente Médio que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no misticismo judaico. Ou seja, o pregador muçulmano distorceu as palavras de um acadêmico para satisfazer a sua narrativa. Ele usou da falácia lógica apelo à autoridade, na certeza de que a maioria das pessoas não vai perder tempo verificando se aquilo que ele disse é verdade ou não. Benjamin Sommer é professor da Bíblia e idiomas semíticos antigos na Universidade Hebraica de Jerusalém e autor do livro The Bodies of God and the World of Ancient Israel, que pode ser traduzido livremente como Os Corpos de Deus e o Mundo da Antiga Israel, publicado em 2009 pela Cambridge University Press. Veja o que diz o professor Sommer. So actually one of the more radical conclusions that I came to, much to my own surprise, when I was writing this book, and this is not at all what I had intended to do, because in various ways that we could discuss if you're interested, I'm actually rather uncomfortable with my own conclusion here, but as a scholar, I got to call him as I see him. One of the conclusions that I came to my shock, when I finished this book, is that we Jews have no theological objection to the doctrine of the Trinity. I came to the conclusion that we Jews have no theological right to object to the Trinity. Theologically, I think that the model of the Trinity is an old, ancient Near Eastern idea that shows up in the Tanakh and that in a different way shows up in Jewish mysticism as well. As a scholar, I got to call him as I see him. O professor Benjamin Sommer demonstra a existência de uma fluidez na noção de monoteísmo. Em uma citação do seu livro, Benjamin Sommer diz, abre aspas, nenhum judeu sensível às próprias fontes clássicas do judaísmo, entretanto, pode culpar o modelo teológico que o cristianismo emprega quando admite a crença em um Deus que tem um corpo terreno, bem como um Espírito Santo e uma manifestação celestial, pois este modelo, como vimos, é perfeitamente judeu, fecha aspas. Segundo ele, nenhum estudioso neste campo afirma que essas crenças vêm do paganismo. Eles estão dizendo que vêm diretamente da Bíblia hebraica. Mais um exemplo de outro estudioso judeu, o professor Daniel Boyarin, que leciona na Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele escreve em seu livro chamado The Jewish Gospels, traduzido como Evangelhos Judaicos. Naquela época, abre aspas, havia muitos judeus que acreditavam em algo parecido com o Pai e o Filho e até mesmo em algo parecido com a encarnação do Filho no Messias. Uma época em que a questão da diferença entre o judaísmo e o cristianismo simplesmente não existia como agora. Jesus, quando ele veio de uma forma que muitos judeus estavam esperando, uma segunda figura divina encarnada em um ser humano. A questão não era se o Messias divino estava vindo, mas apenas se esse carpinteiro de Nazaré era aquele que esperávamos. Não é surpreendente que alguns judeus da época disseram sim e outros disseram não. Hoje, chamamos o primeiro grupo de cristãos e o segundo grupo de judeus. Não é um ramo judaico do paganismo. Essas são expressões judaicas da fé baseadas nas escrituras hebraicas. Fecha aspas. Existe um hadice que começa falando sobre como Maomé é como os profetas que vieram antes dele. Ele compara isso a alguém que constrói uma casa e está prestes a ser concluída, mas você precisa daquele tijolo final, aquela peça final daquela casa para fazê-la completa. Então, ele disse que eu sou o tijolo final. Portanto, Maomé está reivindicando ser a continuação dos profetas antes dele.
Mas se fosse verdade que o islamismo é o cumprimento do que veio antes dele, então como ele pode se afastar da raiz judaica e da raiz cristã de coisas como as múltiplas pessoas de Deus? Um parênteses, não é de hoje que muçulmanos atacam, por ignorância ou por má fé, o conceito da Trindade e acusam cristãos de idolatria. Se esse ataque se limitasse apenas a uma discussão teológica, ainda vai. O problema é que isso serve como justificativa de violência contra cristãos e judeus, tanto no passado quanto no presente.